A verdade é que esses sindicatos são um lixo, não servem pra nada. Aqui do assunto, eu resolvi abordar o assunto. Eu estava olhando a matéria aqui no Globo e dessas instituições de classe eu descobri que temos mais de 15 mil no Brasil e são criados mais de 250 sindicatos por ano. Mais de 250 sindicatos por ano. E esses mesmos sindicatos movem 3 bilhões, 3 bilhões, 3 bilhões por ano de impostos obrigatórios. Impostos obrigatórios para sindicalizados e não sindicalizados. Descobri que foram fechados 940 sindicatos por ter sede falsa, irregularidade na documentação, cobrança indevida, N motivos causou o fechamento de 940 sindicatos. Então, a história dos sindicatos é a seguinte: eles foram criados, cara, no meado do século XIX, na Revolução Industrial, né? E eles foram criados por quê? Porque os trabalhadores realmente na época estavam sendo explorados, que eles não tinham direitos, não tinha nenhum tipo de legislação que protegesse os sindicatos, aí foram criados os sindicatos. O termo vem do latim síndicos, ou do grego síndicos, que quer dizer advogados. Advogados, então, eram pessoas que se reuniam e escolhiam representantes para ir lá e falar por eles, cobrar melhores direitos, cobrar N situações. Então, e a controvérsia aqui no Brasil é que a gente tem uma lei, a gente tem uma legislação, a gente tem a CLT aí, que atende muito bem, que tem muitos direitos. Os sindicatos hoje funcionam para quê? Funcionam para quê? A maioria das vezes, no que eu vejo, na minha visão que eu tenho dos sindicatos, é simplesmente para arrancar dinheiro de trouxa. Porque são taxas obrigatórias, são N coisas que você vai fazer lá e eles vão te cobrar taxa, eles vão te cobrar e criam mais burocracia, criam negociações com o patrão, patrão que é amigo, a gente sabe no que rola. Eu sou da área de segurança privada, então a gente sabe o que rola. A gente sabe que tem muita gente do sindicato aí que é dono de empresa, sabe, muita gente aí que esses acordos, a maioria são vendidos, a gente sabe disso. A gente sabe que os sindicatos nunca nos auxiliou de verdade. Então, essa história de que o sindicato vai ajudar o trabalhador é uma falácia, é a historinha da carochinha para quem quiser acreditar. Então, acho que a nossa mentalidade tem que mudar em relação a isso. Eu acho que ninguém deveria se sindicalizar, na verdade. Acho que não deveria. Acho que essa história de contrato coletivo trabalhista, que é a CCT, que é os acordos sindicais sobre aumento de salário, na verdade mais nos prejudicam do que nos ajudam, porque fixam um salário mínimo e as empresas vão querer pagar aquele salário mínimo. A gente não tem oportunidade, entre aspas, as empresas ficam presas a essa CCT e poderiam nos ajudar muito mais do que ajudam. A gente poderia negociar de empresa para empresa muito mais. E é uma realidade no Brasil que a gente é iludido, né? A gente é iludido em relação a essa história de salário, a gente é iludido sobre um monte de situação. Nem sempre as vantagens que nos são dadas realmente são vantagens. Às vezes mais nos prejudicam do que nos ajudam, mais criam desemprego do que criam emprego. Um outro fator que eu acho muito grande é a falta de confiabilidade nos sindicatos, né? Eu vejo pela minha área, o sindicato oferece lá o advogado dele, que é amigo do patrão, que é amigo do empregador, que é amigo do governo, só não é amigo do trabalhador, só não é amigo do sindicalizado, né? Acho que isso é uma ilusão, cara. A gente tem nossos próprios meios para buscar os nossos direitos. Eu acho que os sindicatos são desnecessários, são inúteis, não nos servem para nada. E esses descontos obrigatórios é um desmando, é uma coisa absurda. Eu acho que a gente não deveria aceitar isso de maneira nenhuma. E o que realmente o sindicato deveria fazer, ele não faz, que é lutar para criar uma valorização
no funcionário, criar um conceito no funcionário de valorizar a profissão dele, de se qualificar, de oferecer conhecimento para que não necessitasse fazer greve para ter aumento, que as empresas realmente vissem o valor que o funcionário tem. Se a empresa for terceirizada e não vê o valor, mas que o orgânico veja, que a empresa realmente veja que o funcionário motivado, o funcionário qualificado vai dar mais produtividade, vai incentivar o crescimento da empresa, ele vai criar uma melhor imagem para a empresa no mercado. Isso que para mim deveria ser o dever do sindicato, criar uma mentalidade de valorização e não de obrigação de forçar a barra para ter um aumento que às vezes é mínimo, que para mim é muita ilusão, né? Eu acho que os funcionários em geral estão muito iludidos. A gente tinha que lutar mais para aumentar nosso conhecimento e para que o mercado nos valorizasse pelo que podemos oferecer e não a gente botar uma faca no pescoço do patrão, do governo, para nos valorizar à força. Então é isso meu pensamento. Eu acho que esses sindicatos são uma droga, eu acho que tinha que fechar a maioria deles. Eu diria que teria que ter uma CPI realmente investigando como funcionam as eleições, como tem a abertura das chapas. Eu acho que muita coisa tinha que mudar para ficar bom.